Glória a Deus. Gostaria que os irmãos ficassem em atitude de oração. Nesse momento eu quero transmitir o que Deus colocou no meu coração. Eu não diria que é fácil, não é muito fácil, assim, trazermos a palavra, apesar de estarmos aqui há mais de 2 décadas, pela misericórdia de Deus, pregando, trazendo a mensagem do Senhor. 1994, você faz uma conta, já como seminarista, já na liderança desse trabalho, até o dia de hoje, Deus tem sustentado. E nessa pandemia inteira, quase um ano, nós estamos aqui perseverando, também não tem sido fácil. Mas eu penso que, na graça de Deus, sobre a minha vida e sobre a vida de cada irmão aqui presente, você está aqui nessa noite pela graça do Senhor. Não há nenhum destaque em mim nem em você, é misericórdia de Deus. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Se eu estou aqui, eu não tenho dúvida nenhuma, é a misericórdia do Senhor. Queridos irmãos, a partir do capítulo 37, a gente vai aprender na Bíblia sobre esse jovem com mais destaque, José. A gente acabou de ler, logo no começo do culto, 36 versículos do capítulo 37. Foi uma leitura até um pouco exaustiva. Não é muito comum a gente fazer uma leitura tão prolongada. Mas é que isso é uma introdução. Até o capítulo 50 de Gênesis, a gente vai ouvir falar deste jovem que cresceu, que passou por muitas lutas. E eu estava lendo esse texto, vendo algumas lições. Não é? Por exemplo, quando Jacó, ele regressa depois de 20 anos para a terra dos seus pais, ele encontra ainda seu pai Isaque vivo, e 180 anos ele sepultou seu pai. Estava naquele sepultamento, ele e Esaú, seu irmão, já tinham feito as pazes, foram lutas. Acontece isso na vida de irmãos, é luta aqui, daqui a pouco estão juntos e vão seguindo. E Esaú e José, aliás, e Jacó estavam já juntos. No capítulo número 35 de Gênesis, vai falar da morte de um bocado de gente. Vai falar a morte agora, a gente vai ver da ama de Rebeca, que era esposa de Isaac, morrendo. Vai morrer, morreu Débora. O texto também fala do nascimento do 12º filho de Jacó, Benjamim, no capítulo número 35, versículo número 16. Estou falando algumas pinceladas para a gente ter um desfecho, tentar dar um desfecho da mensagem de quarta-feira passada, quando a gente falou sobre a peregrinação de Jacó. Quantas lutas ele passou com Labão, enrolada, tanta coisa, mas de suplantador, enganador, uma pessoa que andava errada, vamos dizer assim, de uma forma. Deus o transformou, depois de muitas lutas, em Israel, um príncipe, depois de muitas coisas. Tem pessoas que até falam com Deus, mas vivem no meio de rolo. Viram essa expressão? Fulano vive em rolo direto, é na mentira, é no mundo, mas está na igreja. Mas um dia vai ter um encontro com Cristo, até sair mancando, até ser transformado, como aconteceu com Jacó. Queridos irmãos, não se iluda, que está todo mundo na igreja que está aqui com a Bíblia na mão, estudo, é perfeito. Não, muitas pessoas a gente vai ter que aprender muito, e outras se julgam já sabedor de todas as coisas, mas coitadinho de nós estamos no caminho do aprendizado. 180 anos, aí morre o experiente Isaque, morreu, e agora ainda José começa, aliás, Jacó ainda vai começar com a sua trajetória, não morreu ainda. E a gente vai perceber, quem lê a Bíblia, tem uma curiosidade de estudar sobre os patriarcas, a gente vai ver a morte desses homens, como de Abraão e de Isaque, que não teve tanta notabilidade, vamos dizer, como a de Jacó. Você sabia que o enterro de Jacó chamou a atenção? Daria para a gente fazer aqui um sermão sobre o enterro de Jacó. Mas por que será que o enterro de Jacó foi com tanto choro, com tantos dias de luto, um país inteiro parado, não estou falando de uma cidade, um país inteiro parado para o sepultamento de José, todas as carroças e os carros de Faraó para o sepultamento, para o cortejo? Por que será que Jacó foi tão notabilizado? A gente não pode dar um desfecho, está muito longe da gente esgotar, estudando os heróis da fé, esses homens, mas a gente perceber, se você for ver aqui, adiantando lá na frente, no capítulo número 50, aliás, 48, Jacó abençoa os filhos de José. Há uma contrariedade, eu falei na aula, no sermão passado. José abençoa os filhos e morre. Está aqui, ele morre, vai abençoar cada um. Quando chega em José,
que é o objeto do nosso estudo, da nossa palavra nesta noite, dá um destaque a José. Não, ele fala de Rubens, fala de Dotão, fala de todos, mas quando chega em José, de Levi, de Judá, mas quando ele chega em José, no capítulo 49, vê bem, 49, o versículo número 22, ele vai falar de todos os filhos, nesse capítulo número 49, mas quando chega em José, ele diz alguma coisa diferente. José, versículo 22, 49 e 22, José é um ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro. Queridos irmãos, como José foi próspero em todos os sentidos. Era o filho da velhice, era o filho que levou aos irmãos ficarem com muito ciúme e invejaram, o aborreceram e desejaram a morte dele. José era o filho da velhice de Jacó, não é? E ele, tinha cuidado, e diz os estudiosos que Jacó até pecou, porque ele não usou com sabedoria, ele dava uma atenção tão especial a José, que José tornou-se uma má pessoa perante os olhos de seus irmãos. Primeiro, porque também José, filho de Raquel, a quem ele amava mais do que a Leia. Lá no comecinho da história, que ele trabalhou 14 anos por esta mulher, que amava mais. E a Bíblia não economiza palavras para dizer esse destaque do amor. E isso aí da preferência de Jacó pelo seu filho. Mas o que me chama a atenção é que também Jacó aqui morre. E aqui a lamentação pelo enterro dele. José se lançou sobre o rosto do seu pai, na hora da morte dele, chorou e o beijou. Estou lendo o capítulo 50, versículo 1. E José ordenou, veja a autoridade de um governador, de um grande líder, de uma pessoa que salvou o Egito e salvou a terra e o mundo antigo. Ele lançou e ordenou a seus servos, os médicos, que o embalsamassem, o seu pai. Os médicos embalsamaram Israel. Cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumpriam os dias daqueles que eram embalsamados, os faraós. Ele ganhou uma projeção de alto nível. Jacó, tudo isso. Agora, sabe por quê? Claro que Deus tinha escolhido Jacó. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Já viu isso no Salmo 46? O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Jacó era um homem que tinha intimidade com Deus. Jacó lutou com Deus. Jacó derramou muitas lágrimas. Jacó, ele tinha marcas na sua caminhada. Era um guerreiro também. Mas ele teve um filho chamado José. E esse 11º filho de Jacó trouxe muita honra a ele. Muita honra. Você não vai ver essa notoriedade toda no enterro de Isaac, nem de Abraão. Agora, quando chega o de Jacó, era um filho altamente importante. E ele falava com o faraó, faça tudo como lhe aprouver. Faça tudo como lhe aprouver. E diz o texto que passados os dias do choro, todo aquele 70 dias chorando, irmãos, os egípcios choraram 70 dias. Você sabe o que é 70 dias de choro? Eu não vi isso em canto nenhum. Veja que sepultamento, que enterro. No versículo de número 3. E cumpriram os 40 dias, porque assim se cumpre os dias daqueles que foram embalsamados. E os egípcios choraram 70 dias. Parou o Egito. Era nada mais, nada menos do que o filho de um tal de José. Helen Oliveira, ela fez uma música muito inspirada. Ele disse assim, quem é esse aí que vai assumir o governo? Eu nunca vi falar, ele é egípcio? Não, é um tal de José. Mas quem viu José chegar onde chegou, e falaram e criticaram, não sabe o que ele passou para chegar até ali. Muitas pessoas não sabem o que José passou, as prisões, as calúnias, as lutas que ele enfrentou para chegar até ali. Em momento nenhum a gente vê José furioso, é impressionante. Em momento nenhum a gente vê José reclamando da sua má sorte. Foi caluniado injustamente, foi preso, mas não reclamava. Parece que sempre estava de boa, estava sempre em comunhão com o Senhor. Queridos irmãos, mas aqui o lamento. E José também chegou para Faraó
dizendo: olha, se eu tenho achado graça aos teus olhos, ele era humilde. Ele já sabia que Faraó dava atenção a ele, mas se eu acho graça aos teus olhos, mesmo chegou na posição que chegou, ele não cresceu, porque tem pessoas que não podem chegar a alguns postos, irmão. Não pode chegar a alguma posição, porque alguém já disse que quer conhecer alguém, muito antigo isso. Depois dessa pessoa, você vai ver quem é. Vai querer pisar logo todo mundo, fica diferente, começa a alterar tudo, porque chegou no lugar, aí Deus derruba. Você sabia que Deus derruba? Nabucodonosor cresceu, Deus, tu vai descer até embaixo, tu vai comer capim, para tu saber que existe um eterno, um que tem todo o poder. Esse é grande, esse é Deus. Ninguém é grande não, irmão, ninguém é grande. Tem pessoas que passam a glória, mas essa glória vai passar, já passa como uma flor. Passa tudo, nessa vida tudo passa. Agora, a questão que a gente está vendo é como foi que José passou isso. Ele passou, irmãos, com excelência. Ele passou cheio do Espírito Santo. Ele passou cheio de alegria. Em momento nenhum, das maiores dificuldades, José deixou de ter revelação, de ter sonho, de ajudar com quem estava perto. Potifar prosperou em tudo dele. Também o carcereiro prosperava. Todo mundo prosperava junto de José. Onde ele colocava, não adiantava, porque Deus era com ele, o texto diz. E é uma inspiração falar sobre esse homem. Nasceu Benjamim, o filho de Jacó, a mulher que ele amava morreu, o parto foi difícil, não sei se vocês já viram na Bíblia, deve ter lido, e ele morreu, e botaram o nome dele, Benoni, Benjamim, que falou da dor, e Jacó amava seus filhos, mas um luto profundo e permanente pela ausência de José. Até que a gente sabe daquela história de José, o que foi que aconteceu. Queridos irmãos, uma lição que eu aprendo muito claro lendo a história de José, dos heróis da fé, que a gente vem acompanhando desde a primeira quarta-feira de janeiro. Eu aprendo uma coisa: ninguém escapa das lutas. Pode ser Abraão, pode ser Isaac, pode ser Jacó. Ninguém escapa de lutas. Ninguém escapa das provas, não adianta, porque você acha que é. Ninguém escapa também, só se Deus dá livramento de uma contaminação. Ninguém é melhor, e quem não foi contaminado não é porque é maior do que ninguém, é Deus também, misericórdia de Deus. Tudo é misericórdia do Senhor na vida da gente, e ninguém é melhor do que ninguém por isso. E alguns dizem: eu peguei, mas não foi nada, porque eu sou forte. Forte é Deus, é a misericórdia dele na minha vida e na sua. Quando eu vejo atletas, pessoas que têm um condicionamento físico, vai e pega essa enfermidade e morre. Quem sou eu para dizer que eu tenho resistência? É Deus quem sustenta a minha vida e a sua também. E eu aprendi algo muito precioso estudando sobre os heróis da fé, que eram homens fracos, eram homens que viviam pela misericórdia de Deus. Não tinha nenhum com superpoder. Tem pessoas que exaltam alguém e humilha outro. Não! Exaltado é somente o Deus de Jacó. É o Deus Todo-Poderoso. É o que a Bíblia diz. Agora, quem é que não fica agradecido a Deus por vidas que são consagradas, vidas que se dedicam? Quem é que não se alegra com uma Dorcas dentro do ministério? Uma mulher humilde, pobre, mas que não deixa seus irmãos, que está presente na maior prova, mas também é humilde e morre, mas quando morre choram, chamam Pedro, e Pedro ora por aquela mulher, Deus traz ela de volta, porque é importante na obra, mas eu tenho certeza que ela morre de novo. É a natureza do ser humano. Agora, irmão, nosso tempo é tão curto, para a gente ficar muitas vezes com tanto lamento, em vez de seguir em frente. Sabe o que eu aprendi? E morreu Abraão, morreu Isaac, morreu Jacó. Eu estava observando a vida de Jacó, eu li no capítulo 50, você não vai ver aqui a morte de Jacó, mas se você voltar para o capítulo número 47, o versículo 28, Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. De sorte que seus dias, os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Jacó viveu 147 anos. Morreu. Daqui a pouco, sabe quem vai adoecer? José, lá na frente, adoece também. Morre também. Será que a gente não percebe isso lendo a palavra? Sabe, irmão, que o homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Está lá no Salmo 39.
E que Deus, por misericórdia, dá um tempo de 20 anos a um pastor, por misericórdia. E eu queria ter acertado todos os dias desses 20 anos, mas lamentavelmente errei também, falhei, porque eu falho e você falha. Mas agora, pela misericórdia, estamos aqui também continuando essa obra. Não obstante as dificuldades, as injúrias, as calúnias, as ingratidões, a gente continua fazendo a obra do Senhor. A gente às vezes tem um costume de exaltar e adorar alguém. Me lembro de uma reunião de pastores e esposa. Quando chegou de repente um pastor, já chegou atrasado, que ele é muito compromissado com as ovelhas, com a obra. Aí uma irmã, quando viu entrar, outra esposa de pastor, disse: olha, eu gosto muito desse pastor que acabou de entrar, chega na festa. Ele é uma bênção. Aí ela disse: quando eu vejo ele, o ministério dele, eu digo a meu esposo: eu admiro tanto esse pastor. Eu me lembro de Jeremias. Ela disse isso, é um comentário. Era uma mulher estudiosa e disse que olhava e lembrava de Jeremias. Aí outra esposa falou: você está louca? Você enlouqueceu? Comparando os pastores com o profeta do passado? Que besteira. Elias era um homem limitado como eu e você. Elias tinha falha. A gente tem esse costume de exaltar alguém ali que pode, não sei o que, irmão. É Deus quem faz a obra. É Deus quem abre mar vermelho. É Deus quem liberta. É Deus quem levanta. É Deus quem opera maravilha na nossa vida. Os homens consagrados, homens da fé, ele usa bastante. Não é homens inconstantes, homens que muitas vezes têm negado a sua fé, o seu chamado e se distancia de Deus. Esse não, e justifica ainda porque faz isso. Ninguém será justificado diante de Deus. Deus é quem sabe de todas as coisas. O texto sagrado diz que Jacó finalmente morreu e estava ali José pedindo a bênção sobre Manassés e Efraim, e queria do jeito dele, e a gente viu que não foi do jeito dele, porque Deus operou de uma forma diferente. Você acha que a sua vida, o seu comércio, o seu trabalho, a sua escola, a vida dos seus filhos, está do jeito que você quer? Não, pastor, ainda tem que melhorar. Será que está do jeito que Deus quer? Também não, pastor, mas está do jeito que Deus permite? Há uma permissão de Deus ou não? Ou é o diabo que está reinando? Irmãos, o que está acontecendo com o crente, com o servo de Deus, é permissão de Deus. É a Bíblia quem diz. Sabe o que a Bíblia diz para mim? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se não fosse desse jeito, talvez a gente era rebelde mais ainda. Mas Deus fica aqui no cantinho, tu fica nesse quadrado, porque se tu te espalhar muito, não fica aqui que é melhor. E não tenta tirar na prova quem Deus coloca na prova não, porque tu entra na prova também. Só quem tira na prova é quem botou na prova. E é no tempo dele, e ele faz o milagre acontecer. Queridos irmãos, e aqui eu fiquei pensando sobre José. Temos aqui pelo menos 15 lições, mas eu quero resumir, pelo menos a metade. E serei brevíssimo na vida deste homem, deste jovem, e o que a gente aprende com ele. No começo, eu pensei, todos nós, já falei isso, enfrentamos adversidades. Eu gosto do Sermão da Montanha. Bem-aventurado aqueles que sofrem, porque a Bíblia diz que e são perseguidos. Bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão o quê? Consolados. É a Bíblia quem diz isso, amados. Muitas são as aflições do justo, Salmo 34, 19. No mundo tereis aflições, está lá em João, capítulo 16, versículo 33. A gente sabe desses versículos de cor, mas quando a prova vem, a gente fica, sabe, irmão, dizendo, não, é fulano, alguém me abandonou, a igreja não gosta mais de mim, a igreja não dá apoio. Irmão, Deus está provando a nossa fé. E muitas vezes a gente não compreende. Você lembra de Davi quando ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque tu estás comigo. Deus está comigo. Você tem essa certeza no seu coração? Diga amém. José, primeiro lugar, uma das lições que a gente pode aprender para esse homem, que foi um homem desprezado pelos irmãos, vendido por eles, é a Bíblia quem diz. Depois ele foi escravo, injustamente foi lançado numa prisão, por alguém que levantou uma calúnia, de um assédio, e não foi verdade, a gente lê a história. E a Bíblia diz que José, ele poderia ter ficado com muita raiva, ficado aborrecido, porque fazendo as coisas certinho só vinha problema para ele. Mas a Bíblia diz que ele não ficou ressentido.
Ele também não buscou vingança. E a gente que lê a Bíblia sabe que na oportunidade que José tinha de como se vingar dos seus irmãos, pelo contrário, ele disse que estava ali porque Deus colocou ali para hoje dar comida ao irmão, aos seus irmãos e seus filhos. Em vez de José estar se lamentando, está de biquinho, tem crente tão velho de biquinho. Eu estou triste. Está triste de quê, irmão? Está triste por quê? Uma prima de Marisa, eu esqueço o nome dela agora, professora, conhecida muito aqui. Estava noiva, no dia do noivado, deu um problema nela. O nome dela, Marisa? Laura. Alguém conhece a história de Laura? Serva do Senhor, mulher guardada por seu noivo, crente buscando o Senhor, mulher cheia da revelação, se sentiu mal no dia do noivado. Os convidados já indo para lá, tudo noivado. Alguém sabe dessa história? Não sabe da história muito. Hospitalizada, na UTI, entubada, apagada. E a melhora que ela tem, ainda quem vai lá fica lamentando. Uma certa irmã foi visitar essa Laura. Eu disse a Marisa que nós iremos lá orar por ela e ver o que a gente pode ajudar. Quando foi fazer a visita, ela ficou tão chocada. Eu falei, meu Deus, porque quem conhecia essa Laura vivia dentro da igreja fazendo a obra do Senhor, fazendo a obra de Deus. Aí quando ela chegou em casa, aí diz que duas irmãs começaram a ter um problema e começaram a discutir, porque numa festinha que houve, uma coisa assim, tal, coisa de família. Aí ela fez assim, vocês estão discutindo por tanta besteira, picuinha. Vai ver como Laura está lá. No instante vocês param com besteira, dizendo que está passando por lutas. Que luta é essa que tu come de manhã, come de tarde, come de noite, tem tudo, tem gasolina, tem carro. Que luta é essa, irmão? É porque as coisas às vezes não saem como a gente quer e não vai sair nunca. É a vontade de Deus que prevalece na vida do crente. É a vontade de Deus. Ou a gente não busca a vontade do Senhor. O que foi que Jesus disse? Seja feita a tua vontade, assim na terra. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja do jeito que eu quero, porque só acontece comigo. E as 7 lições que a gente aprende com José, pelo menos a primeira é essa: aceitação. Guarda essa palavra, aceitação. Muitas vezes, a primeira resposta à luta que a gente enfrenta, à adversidade é: por que aconteceu isso comigo? Logo comigo, ou como tu é boazinha, ou como é bonzinho. Aí o pastor perguntou, por que aconteceu comigo? Eu sou pastor. O que é que tem que tu é pastor? É um miserável, um desgraçado, pobre e nu. Deus te colocou no ministério por misericórdia. O que é que tem que eu pastor? É porque eu sou esposa. O que é que tu tem que tu é esposa? A gente se acha tanta coisa, irmão. Sabia disso? Lembra daquele fariseu que foi orar? Eu não sou igual a esses homens, pecadores, injustos, eu dou dízimo, eu faço, eu aconteço, eu sou muito... É o quê, irmão? Tu és o quê? Diz isso para quem tu quiser, mas não diz para Deus não, porque Deus conhece a minha vida e a tua vida também. Primeira coisa, por que aconteceu comigo? Fulano está com tanta saúde. Eu fui fazer um sepultamento de uma pessoa que faleceu na URB Recife, na época que eu trabalhava lá. Aí os filhos dele chegaram chorando, revoltado, que era tudo grandão. Aí eu, sabe o que é que eu fico? Aí chamou uma pornografia que eu não vou dizer aqui. Eu fico... Porque pessoas boas como meu pai morrem, as almas cebosas estão vivas. Mas meu Deus do céu. A chuva molha todo mundo. Chega o meu dia e chega o teu. Chega o dia de Abraão, chega o de Isaac, chega o de Jacó. Chega o dia da gente. Mas a pergunta é, por que comigo? Todo mundo tem casa, eu não tenho. Olha a pergunta. Todo mundo tem isso, eu não tenho. O marido da irmã, a bênção, o meu é um triste. Eu já vi irmã dizendo isso. O marido, aquele homem tem uma esposa que é uma bênção, a minha é uma praga. Eu já vi alguém dizendo isso. Que mulher, quer conhecer ela? Uma vez um irmão disse para mim, pastor, o senhor está orando pela minha esposa, leve ela para sua casa. Que é isso, irmão, me respeita. O senhor sabe que essa mulher não, quem sabe é quem vive com ela, é o inferno dentro da minha casa. E tudo crente, tudo cantando, tudo em coral, oh glória. Queridos irmãos, quem conhece a mim, a você é Deus. E não adianta se pintar. Não adianta dizer e fechar os olhos, se arrepiar e levar a mão para o céu.
Quem conhece é Deus. É muito difícil aceitar a condição de escravo. Era a vigia dos irmãos. Vai ver como é que os irmãos estão. Tem chegado má notícia dele. Você sabe que a gente escuta má notícia, a gente não está vendo. Fulano está bebendo. Fulano está fazendo aquilo outro. Fulano está fazendo tudo. Está de sair para onde? Mas não quer saber de igreja. A gente escuta má notícia também. E ainda se acha o tampa de cruz. Já ouviu essa expressão? É uma coisa antiga. Se acha o bonzão e não é nada. Não é nada. Quem é Deus? Quem sustenta é Deus. Quem se gloria no Senhor. É a Bíblia quem diz. A glória é dele. E a minha glória eu não dou a ninguém. A minha glória eu não dou a ninguém. Então, a primeira coisa, aceitação. Ele não simplesmente, como escravo de Potifar, sabe o que ele fez? Deu o seu melhor. Deu o melhor. Como é que uma pessoa está trabalhando de escravo? Tu era o queridinho do teu papai, tu tinha tudo na tua casa, a túnica, tudo era bom para você, e agora tu é escravo. E ele com alegria fazendo, ó, a mulher do homem se joga em cima dele, ele fala, mas o meu senhor me deu tudo, menos você é a esposa dele. E ele não se embriagou com isso. É muito forte, meus irmãos. Aqui o texto fala que ele foi lançado na prisão injustamente, por alguém originalmente que confiava nele, explicitamente confiava nele. José poderia ter ficado com muita raiva. José poderia ter ficado muito ressentido. Por causa dessa pessoa, eu estou nessa miséria. Porque tem gente que culpa. Eu só não ganhei por causa de fulano. Quase que eu ganhava, não sei o quê. Quase que eu chegava. E a vida vai tendo isso aqui. Quase, irmão. Quase que eu ia à lua. Quase que eu vou para o céu. Vamos parar com esse negócio de quase. Vamos procurar fazer a vontade de Deus. Quem vai te coroar, quem vai te abençoar, quem vai fazer um milagre na tua vida é Deus. Não é a nossa força, o nosso esforço, a força do homem. Mas aqui uma coisa que me chama a atenção. Ele foi lançado na prisão. Ele novamente se propõe a trabalhar na prisão arduamente. Olha para aí. Na prisão. Estava trabalhando certo na casa de Potifar, fazia tudo certo. Ninguém veio dizendo isso não. O que é para fazer aqui? Ganhou logo a confiança do carcereiro. Falei, que rapaz para trabalhar? Que menino inteligente. Tem pessoas que não querem começar de baixo não, quer começar de cima. Tem uma nuvem que veio falar comigo uma vez, pastor, um dia eu vou ser crente, eu fiquei animado, eu quero que eu ore para você agora. Não, mas quando eu for, eu quero ser pastor. Eu já. Eu quero entrar na igreja, mas eu quero ser pastor. Já pastor, irmão, tu não sabe nem o que está pedindo. Não sabe nem o que estás pedindo. Foi o que Jesus disse. Quando aquela mulher chegou e disse, quando chegar lá no céu, manda um filho meu sentar à tua direita. Você não sabe o que está pedindo. Eles podem beber o cálice que eu bebo. Gente que não sabe nem o que está dizendo. Mas aqui, ele poderia ter ficado muito chateado. Em vez disso, ele desenvolveu um caráter, trabalho que permitiram que suas provações saíssem de uma forma melhor. Eu achei interessante isso. Aceitação. Ele fez, eu não sei porque estou aqui. Jó dizia também isso. Eu não sei porque veio sobre mal, mas uma coisa eu sei. Eu sei que meu Redentor está vivo e vai se levantar. Perdi tudo, mas Deus está vivo e Jó não pecou contra Deus. A pessoa que perde a prova, que lástima, esse liquidificador 20 anos nunca deu problema. Um liquidificador com 20 anos, irmão, nunca deu problema, é um milagre isso. Era um valito, não sei nem que qualidade é essa, mas acabou. Eu fui visitar um irmão, isso aí às vezes o pessoal pensa que é brincadeira que eu estou ilustrando, uma televisão que é aquele boi grande, não era? Aí eu falei, pastor, essa atriz não está funcionando, mas olha o tamanho da televisão, isso é antigo. Mas ela está acendendo um negócio, eu tenho até medo de usar na sala, parecia uma bomba, acendia um negócio. Eu disse, não tem mais nem técnico para aquilo. Minha mãe não é gente que ajeitasse mais. Uma televisão que 4 pessoas para tirar do lugar, eu disse, não irmão, não joga isso fora, Deus me livre. É uma bomba. Mas está reclamando. Mas, irmãos, aceitação. Deixa eu dizer uma coisa à igreja. Não sei qual é a prova que você está passando, mas não coloca a culpa em ninguém, não. Que coloca aos pés de Jesus em oração. Dê o seu melhor. Não é aquilo que você queria, porque a gente se acha que, não, eu deveria ser o gerente do gerente. Meu salário não pode ser isso, não. Logo eu, com a qualidade que eu tenho, mas, meu Deus do céu, que coisa! Que vaidade! Em vez de se humilhar e dizer, eu estou aqui, Deus vai mostrar, quem vai fazer o mover é Deus na minha vida e na tua vida, é Ele que vai fazer com que eu produza, é Ele
Ele que vai tirar o sono de alguém por causa de tu. É Ele que vai fazer alguma coisa. Mas a gente fica tentando dar ajuda a Deus e fica aborrecido quando dá certo. Meu irmão, minha irmã, a gente precisa se converter realmente. Quando pensa que sabe, está precisando aprender muito. Outra coisa também, a gente percebe na vida de José, você também deve ter notado, você está aqui para avaliar esse texto todo estudando à luz da Bíblia. E José, ele trabalhava, e o trabalho dele era árduo. Veja bem, esse segundo tópico eu achei interessante. José não procurou destruir aqueles que o escravizavam, pelo contrário, vai prosperar. A casa de Potifar prosperou tanto na mão de José. Nada, só você ficar rico, eu estou aqui pobre. Começa logo com um olhão. Bota uma pessoa na casa do outro que tem uma coisinha mais. Ele tem ou não tem? José, esquece isso. Tem pessoas que não podem ver o ouro de ninguém, a prata de ninguém, fica logo cobiçando. Olha o olho grande da vida da pessoa. Entrou ontem, já quer ser igual o patrão, mas vê mesmo. Entrou ontem no emprego, já quer subir. E eu estava me lembrando que teve um tempo na minha vida, eu adolescente, querendo ganhar um dinheirinho, não tinha como. As coisas difíceis, muito difíceis. E eu descobri que tinha uma mata perto da minha casa, e tinha muita jaca. Eu tirei tanta jaca de vez. Já viu essa palavra, jaca de vez, quase madura? Botei embaixo da cama para ela amadurecer. Depois que ela amadureceu, eu vendia. A casa ficou cheia de jaca. Eu tenho, mas que danada é esse que essa jaca tá? Porque eu botava debaixo das camas. Para amadurecer a minha jaca todinha. Para depois vender jaca, macaxeira. Ganhava um dinheirinho, ainda levava um dinheirinho. Mamãe, que cheiro, falta, mas mamãe, eu vou vender. Eu vou ali junto do balaio. Vou levar cajá e jaca. Não tenho vergonha disso, nadinha, irmão. Que besteira. Aí passava as pessoas da escola, falavam, olha, até as namoradinhas com 17, 16 anos, não tem nada não, ninguém me dá nada, eu tenho que trabalhar. Papai com 10 filhos, eu tenho que fazer alguma coisa. E vendia. E voltava com uma bacia vazia. Eu peguei uma bacia daquela. Quem lembra daquela bacia de alumínio que a mãe da gente tinha? Não tinha uma bacia de alumínio. Uma bacia de alumínio, não tem. Alguém lembra dessas bacias? Eu enchia de cajá e estava na cabeça, isso aí, ó. Olha o cajá, uma vergonha. Olha o cajá. E pegava um potinho de manteiga, enchia o potinho de manteiga, quanto é tal, uns taxistas que até hoje ainda tem ali, falei, tá é caro, eu disse, tá não, e eu querendo ganhar um dinheirinho, né, aí me enrolaram, mas eu sabia que estava me enrolando, levaram meu cajá todinho, mas ganhei uma coisinha ainda, né? Tem gente que não quer perder nada não, e se acha um tampa, mas a tua bênção vai chegar, tá lá na frente. Ele trabalhou arduamente. O cara era o tampa, era o Potifar, e eu sou José, meus irmãos me venderam, estou longe da casa do meu pai, eu tenho que trabalhar. E ele disse assim, eu vou deixar a casa na mão desse menino. Que homem para trabalhar, chamou a atenção das pessoas. Tem pessoa não, quer logo o cargo da pessoa, quer a mulher do cara, quer tudo. José não quis nada disso. José só queria ganhar dinheiro, foi preso. Trabalho árduo. O que aconteceu na casa de Potifar, bem como na prisão. Ele, por sua vez, todos reconheceram seus talentos, que ele era uma bênção. Se você não trabalhar arduamente, minha irmã, meu irmão, através da sua diversidade, outro talvez nunca possa ver verdadeira competência em você. Não importa a luta, trabalhe, faça alguma coisa, ajuda teu pai, ajuda tua mãe, ajuda tua mulher, ajuda teu marido, trabalhe! Tem pessoa que acostuma a ganhar fácil, já vive na luta e comendo todo dia. A luta e comendo. Eu estou numa luta e andando de carro, para cima e para baixo. Eu estou numa luta. Que luta é essa, irmão? Luta era José. Trabalhando, não tinha nada como escravo, mas Deus deu tudo. A gente precisa, em vez de reclamar, agradecer. E vai chegar o tempo que Deus vai te honrar. Ele vai fazer um milagre, porque ele fez na vida de José. José chegou ao posto mais alto. Aceitação, não reclamou da sua sorte, era um filho obediente ao pai, embora o pai o repreendeu no sonho dele, no segundo sonho o pai achou pesado. Eu vi todo mundo se inclinando junto de mim, o sol e a lua e os feixes e as estrelas. Eu falei, tudo porventura, tá ficando louco, é? Jacó disse, tu estás dizendo que eu e tua mãe vai se dobrar diante de ti? Queridos irmãos, tem muitas pessoas que não aguentam ouvir a verdade. Mas a verdade é essa, tu nunca vai crescer, muita gente não cresce, porque falta humildade, falta esperar no Senhor, falta ter uma vida, atitude de integridade. Mas integridade, trabalho árduo. Agora teve, irmãos. Se não terminar hoje, a gente termina outro dia, eu não vou ficar
A gente termina no próximo quarto. Mas outra coisa que faltou na vida de José, que teve na vida de José, que a gente precisa aprender. Sabe o que foi? Salmo 41, quem lembra? Esperei paciência. Irmãos, tenha mais paciência. Eu sei que é difícil falar isso. Tem um camarada que vendia coxinha. Toda vez que ele encontrar comigo, eu, Salmo 40. Ele diz, amém. Aí a gente passou um tempo eu saudando ele. Salmo 40. Quando foi um dele, se invocou comigo. Falei, só tem esse salmo para mim? Eu não aguento mais vendo coxinha, dá tudo errado para mim. Só tem Salmo 40. Dá outro salmo para mim, meu irmão. Aí eu nem imaginava que ele não estava aguentando mais. Tem que ter paciência. Aí quando passou o tempo, eu não vi mais esse irmão. Eu encontrei com ele, com um carrinho. Já tinha uns biscoitos, já tinha outras coisas a vender. Só olha. Teve paciência da coxinha, deu um pulo, estava com o carrinho, já estava com as coisas. A gente tem que ter paciência. As coisas vão acontecer agora no tempo de Deus. Presta atenção aqui, ó. Paciência. José sabia que o Senhor iria abençoar por causa dos seus sonhos. Ele acreditou nos sonhos. Quem tem sonho aqui e quem acredita no sonho, acredite no sonho que Deus fez para você. Se você sonhou, vai acontecer. Não importa o tempo, vai acontecer, porque ele tinha sonho. Foi Deus que deu a visão e ele sabia que ia acontecer. Paciência. Ele sabia que o Senhor mostrou em sonho. Assim ele suportou com paciência, sabendo que as bênçãos viriam. Em paralelo com a paciência, ele também buscava soluções. É a isso que eu quero parar desse ponto. Paciência, mas age, meu irmão. Age. Eu tenho paciência morrendo de fome. Vai agir nessa tua paciência. Quem está entendendo essa palavra aqui, irmão? Está entendendo como é que é? A gente tem que agir. É esperar. Sabe por que está esperando? Porque sabe que vai ter um pratinho mais tarde. Um dia que não tiver. Dá um salto solto. Já viu o salto solto, expressão? Mas sabe que tem. Aí fica triste não, irmão. Vai trabalhar. Vai fazer a obra. Vai avançar. Aqui diz que ele tinha que ir paciência, mas ele buscava soluções. Depois de interpretar os sonhos do padeiro e do copeiro, ele pediu ao mordomo para contar a situação a Faraó. Ei, olha o que foi que José disse. Eu não ajudei vocês aqui, eu não contei o sonho. Quando tu chegar lá, porque tu vai chegar, tu morre, mas tu chega. Lembra de mim? Diz a Faraó que eu estou aqui, é injusto. Vai lá, diz a Faraó, ele pediu. O cara lembrou ou não dele? Lembrou? Lembrou não, passou 2 anos. Foi 2 anos, foi 2 anos. Até que o Faraó sonhou com 7 vacas magras e 7 gordas. Lembra do sonho? Só que a magra comia as gordas e continuava magra. É uma fome miserável, porque tem gente, mas vocês falando é mago de ruim. Não sei se você já viu essa expressão, né? Porque come. Mas comi e continuava magra. As espigas também murcha. Era 7 anos de fome. Quem que sabia interpretar? E Faraó ficou perturbado. Aí chama um tal de José. Aí o cara lembra. É interessante que o texto diz dessa paciência aqui. O mordomo, para contar a situação, mas ele não contou. Depois disso, ele continuou a trabalhar duro na prisão, confiando que no tempo do Senhor as bênçãos chegariam, porque ele tinha promessa de Deus, ele tinha que suportar. Irmãos, a Bíblia diz assim, eu já quero terminar. A Bíblia diz assim, a Bíblia é quem diz, porque necessitar de paciência. Já viu isso em Hebreus? Porque depois de fazer a vontade de Deus, alcançar a promessa, a gente tem que ter paciência, cada um passa por suas lutas. Mas a gente vai vencer, eu tenho certeza que não vamos vencer. Todos nós venceremos, mas a luta existe. Olha o que aconteceu aqui. Ele lembrava das promessas. Mas tem uma coisa na vida de José que realmente se destacava. Ele não só aceitava as suas lutas, ele lutava. Aceitar quer dizer, ele não perguntava, por que só eu? Ele continuava servindo a Deus, mesmo na dificuldade dele. Trabalho árduo, paciência. Mas ele tinha algo que chama a atenção de todo mundo que estuda José. Integridade. Ele era íntegro. Lembra de Jó? Viste meu servo Jó? Homem justo, fiel, íntegro. E que se desvia de quê? Deus se agrada, irmão. Deus se agrada de uma pessoa. Pessoa enrolando como Jacó sofreu muito. É enrolando todo mundo, é com tapia, é com conversa mole, é com mentira, é com linguagem do mundo. Nunca muda. Isso não agrada a Deus, não. Não agrada ao Senhor. Quando a mulher de Potifar tenta seduzir José, ele foge. Ele é fiel ao seu código moral, de ética. Embora ninguém esteja por perto, ninguém está vendo, ele entende que deve ser fiel a si mesmo. E sobretudo fiel a quem? A Deus. Isso é o que impressiona muito a vida de Jacó.
a vida de José. Ele tinha que ser fiel ao Senhor, e ele sabia disso. A fidelidade era a Deus. Ele sabia que no tempo certo Deus abriria a porta, no tempo certo o milagre aconteceria. Mas eu tenho certeza que José não imaginaria que ele seria o governador do Egito. Isso ele não sabia. Na minha mente eu não entendo isso não. Ele sabia que Deus ia abençoar, mas ser governador do Egito, ele não sabia jamais. Você nem sabe o que Deus vai fazer na sua vida, a gente pensa que sabe. Deus tem coisas grandes, porque Ele vai fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus vai fazer muito mais. Mas pastor, minha aposentadoria é desse tamanho, eu não tenho nada. Deus proverá, meu irmão. Deus proverá tudo na tua vida. Foi Ele que começou, Ele nunca desamparou a gente. Louvado seja o nome do Senhor. Se Ele tivesse aceitado realmente que iria ficar naquela situação, mas Ele reagiu. Ele era um homem que tinha realmente integridade. Ele poderia dizer, a mulher está no meu braço, o que é que eu posso fazer? Vai ficar mais alegria, mas ele não era. Tem uma expressão que diz assim, ele poderia ter sido safado. A mulher que está querendo, e o homem está fora. Mas sabe o que ele disse? Não. Pagou um preço por isso, mas ele disse não. Pagou um preço que o próprio marido ficou, e ele foi para a prisão. Olha o que ele disse. Em vez disso, ele disse, ele foi um homem de humildade. Humildade também está entre as referências de José. Quando José, ele é chamado, naquele momento, ele podia dizer, sua mulher é mentirosa, não foi isso, mas ele ficou. Deus sabe trabalhar. Deixa eu dizer uma coisa a você, alguém está te prejudicando, diga assim, Deus sabe trabalhar. Diga assim, Deus já está trabalhando. A gente só pensa o pior, fica tentando se defender, fica tentando se armar, se arma até os dentes. Deus está trabalhando. Louvado seja o nome do Senhor. Esse rapaz, quando está diante de Faraó, que ele vai chegar diante de Faraó, olha o que acontece. Quando José é chamado para interpretar o sonho de Faraó, ele poderia ter levado todo o crédito pelo seu dom. Em vez disso, ele imediatamente dá crédito a Deus, quando ele diz, lá em Gênesis 41:16, isso não está em mim, Faraó. Não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Quem vai dar resposta a Faraó é Deus. Não está em mim, está em Deus. Eu me lembrei de Daniel. Daniel, quando ele interpretou o sonho, ele disse assim, não fui eu não. E nem teus magos sabem, porque também eu não sei não. Mas tem um Deus no céu que sabe de tudo. Não pensa que Daniel é o tampa-não, nem dominador de leão. Existe um Deus no céu que conhece tudo. E José transferiu a glória para Deus. Não está em mim, Faraó. Veja aí, 41:16. José tinha aprendido através de todas as suas adversidades, que era o Senhor quem estava abençoando e ajudando. Ele não tomou crédito para si, depois de passar por provação. É preciso reconhecer que foi a mão de Deus que te livrou do coronavírus, foi a mão de Deus que te livrou do inferno, é a mão de Deus que te livra de todo o mal. Mesmo quando eu estou num vale, Deus é que dá livramento. A igreja pode dizer amém, irmãos. É Deus quem dá livramento. Eu quero concluir já, 8:45, eu quero concluir, mas tem um pouco de paciência, já bem rapidinho. José, além de ser humilde, ele disse a Faraó, não sou eu não, Faraó. Quem me revelou o sonho dentro da prisão, tudo é Deus. E Ele que revelou o teu, eu já sei o que vai acontecer. O Faraó ficou tão impressionado, fez assim, eu não encontro um homem igual a esse para governar o Egito. Onde é que eu vou encontrar um homem? Porque ele disse assim, procura uma pessoa, ele é muito humilde. Eu estou aqui, viu, já que Deus me mostrou, sei de tudo. Sabe não, varão de fogo. Seja mais humilde. Olha, não sei quem vai ficar no meu lugar, mas quem ficar não sabe fazer. É muito engraçado ouvir isso. Tu acha que a obra vai parar porque tu não estás mais? Será que vai parar quando o pastor Samuel terminar meus dias aqui? Timbi acabou, tu não sabe por quê. O pastor Samuel, que é isso, irmão? Isso é uma blasfêmia. Deus vai levantar alguém muito mais forte, muito mais preparado. Alguém que Ele vai levantar para continuar a obra dEle. A obra de Deus. A gente fica todo inchado, igual a mim não há. Misericórdia. Eu estava falando com meu filho Abinael hoje, conversei com ele um pouco. Estava dizendo a ele, está vendo assim, contei uma situação a ele. Esse servo de Deus, ore por ele, que ele está numa situação triste hoje. Hoje eu conversei com o Nael. Ele se inchou muito. Ele se inchou muito dentro da igreja. Foi uma experiência muito terrível que eu prefiro não contar, no começo do meu ministério.
se inchou tanto. Era quem sabia mais, Hoje está. E ainda está pela misericórdia de Deus, porque a gente vive pela misericórdia, poder não está. Deus, às vezes, a gente tem que passar por certas situações para ser mais humilde. Sabe, irmão? Que Ele cresça e que eu diminua. Deixa o pastor Samuel com Deus. Deus é que está comigo. Faz o teu, deixa Deus trabalhar na minha vida. Comigo, Deus. Cada um fazendo de uma forma. E ele era humilde. E ele resolveu abençoar os outros. Deixa eu concluir com essa. Tente abençoar o outro. Mesmo você nessa prova. Ei, você está na prova? Tenta abençoar o outro. Mesmo nessa prova. Olha o que foi que aconteceu. José poderia ter tido uma reação vingativa. Quando agora ele estava em cima da carne seca. Os irmãos dele tudo ajoelhado e ele o faraó. Tá vendo José, todo mundo parava. Ele, totalmente diferente de algumas pessoas. De muitos de nós. Tem uma posição. É comigo, rapaz, tu é nada. Eu não vejo tu como nada. Oh, meu Deus. Quando vê, Deus faz isso. Não está assim. Aí Deus faz isso. Tu estava em cima, ele vai lá para baixo. Tu estava embaixo, ele vai lá para cima. Eu trabalhei numa empresa que era política e era uma confusão. A área política, tu não sabe. Eu trabalho numa autarquia, passei 35 anos lá. E o pessoal machucava quando estava no poder. Aí virava o negócio. Aí quem era machucado voltava para cima. Ai, meu Deus, isso não vai acabar nunca. Muitos querem vingança. José não. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. José poderia ter tido uma reação vingativa para com aqueles que o enganaram. Ele poderia ter escondido os seus dons. Ele poderia não ter revelado seus talentos, suas habilidades, nem abençoar o próximo. Seja lá o que fosse a luta, ele abençoava. Em vez disso, ele usa os seus dons para abençoar todos. Ele ajudou a Potifar. Você sabia quem era o chefe de Potifar agora? José. Rapaz, tu me expulsaste da tua casa, sai da minha presença, José. Nem falou da mulher dele, é contigo, a mulher é tua, fica contigo. Você vê isso, ele falando da mulher de Potifar? E ele era o cara, o que ele dizia, Faraó assinava. Ele ajuda a Potifar. E os guardas da prisão, todos prosperaram. Quem passou por um José prosperou. Quem teve junto de José aproveitou, prosperou. Mesmo na situação difícil, José fez as pessoas prosperar. Alguém pode dizer, você não tem nada. Mesmo nessa sua situação, você consegue abençoar quem está junto de você. Ele interpreta o sonho de Faraó e depois usa suas habilidades para organizar. Ele agora está cuidando do reino do Egito e ao fazê-lo salva a própria família. Ele realmente viveu com Cristo e ensinou quando disse: amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam. Mateus 5,44. Ele podia acabar com todo mundo que perseguiu ele. Eu agora estou por cima, mas ele não fez isso. Ele ajudou. Ser capaz de abandonar a necessidade de vingança permite realmente que você aprenda a suportar suas provações. Fulano me abandonou, fulano não liga para mim, fulano não sei o quê. Começa a apontar o nome de todo mundo. Coitada, coitado. E finalmente, eu queria que a gente ficasse de pé, por favor, para terminar. O 7º ponto, lições que a gente pode aprender com José: o perdão. Aí é forte, viu, irmão? O perdão. Quando José revelou sua verdadeira identidade a seus irmãos, disse-lhe: agora, pois, não vos entristeçais. É José, sou eu, mas não fique triste, nem vos pese os vossos olhos por haver de me vendido, por ter me jogado numa cova. Não, porque Deus foi que me mandou para cá, para eu conservar a vida de vocês. Sem vocês saber, Deus estava usando vocês, era você me maltratando, e Deus mostrando que minhas derrotas era vitória. Aquilo que pensava que era fracasso, eu estava sendo usado, você estava sendo usado por Deus. E agora eu estou aqui para ajudar todo mundo. Traga seus filhos, traga as filhas, traga meu pai, traga todo mundo, porque eu estou pronto para abençoar vocês. Perdão. Gênesis 45:5.
Ele sabia que a sua adversidade tinha sido parte de um plano maior de Deus. E ele perdoou livremente. Deixa eu dizer para mim e para você essa mensagem. É para mim e para você. Quando a gente perdoa, você liberta todas as amarguras, a raiva, que podem impedi-lo a progredir. A raiva está travando muita coisa na sua vida. Esses propósitos que não é de Deus está atrapalhando. Eu vou. Não dá certo não. Se desarma, que nem José. E até entendeu. Até aqueles que o abandonaram fazia parte do plano de Deus. Ele perdoou livremente. Quando a gente perdoa, liberta todas as amarguras e raiva que podem impedir o nosso progresso. A adversidade nos ajuda a desenvolver e a crescer como pessoa. Ao procurar desenvolver esses traços de caráter, podemos enfrentar as provações que surgem em nosso caminho, mas podemos superá-las com a mesma força, com a graça de Deus, assim como fez na vida de José. Eu quero dizer para você nesta noite, não estou querendo lhe agradar não, viu? Eu estou pregando o que Deus mandou. A obra de Deus não é fácil não, mas enfrente as adversidades. Nunca deixe uma oportunidade que Deus está lhe dando. Você pode estar convencendo a você, a quem quer que seja, mas Deus te chamou. Se Deus, Ele te escolheu, para de estar colocando empecilho. Eu deixo isso com você. Deus tem algo maior na sua vida. Eu quero saber quem foi que Deus chamou na Bíblia que não tinha lutas. Eu quero saber, uma pessoa, me diga, depois me traga. Uma pessoa que Deus chamou que não passou por prova e dizia, eu não conto condição, eu sou uma criança, eu não sei fazer, eu não sei falar, eu não tenho condições, a Deus. Foi eu que te escolhi. Ou você acha que Deus vai lhe dar um dia que você tiver com toda a condição para você trabalhar? Muitas vezes, irmãos, eu não tinha condições de vir para esse culto. Deus sabe a minha vida. Parece uma coisa simples, a pressão subia, e eu orava em casa, tomava medicação. Deus, vá, eu estou com você. Sabe quem controla a minha pressão e a tua? É Deus que controla. E eu não costumo rejeitar o que Deus me dá. E por isso Ele me abençoa e tem me abençoado até o dia de hoje. Não sei se você aceita esse conselho. Se Deus lhe deu uma oportunidade, faça. Faça, não importa a prova. Deus proverá, Deus vai fazer algo maravilhoso quando a gente se entrega na mão do Senhor. Queria que a igreja baixasse a cabeça e fechasse os olhos. Quero orar. Ainda 10:09. Quero orar. Louvado seja o nome do Senhor. E sabe o que eu vi na Bíblia? A gente vai orar agora. Só para dizer a você, eu sei que Deus está falando comigo, falou muito comigo. Eu fiquei ouvindo Deus falar na minha vida. E lá no capítulo número 50, tantas coisas aconteceu. E a morte, e o enterro de Jacó. José animando seus irmãos. E no versículo de número 20, vou dizer uma coisa a você. José adoeceu. Um homem desse, né? José habitou no Egito, na casa de seu pai. E viveu José 110 anos. Viveu menos que Jacó, menos que Abraão, menos que Isaac. Foi menos que viveu, 110 anos só. O avô dele morreu com 180 anos. O pai com 147. Ele 110 anos morreu. E viu José os filhos de Efraim, a terceira geração. Também ele viu os filhos de Manassés. E José disse a seus irmãos: eu morro. Eu estou morrendo. Que consciência, viu? Versículo número 24. Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaac e a Jacó. Ele lembra agora dos seus antecedentes. Deus prometeu ao meu bisavô e vai cumprir. Ele prometeu ao meu avô e prometeu ao meu pai e prometeu a mim. Ele prometeu, ele vai cumprir. Ele vai tirar dessa escravidão um dia. E José fez jurar os filhos de Israel dizendo: certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. Eu não quero que meus ossos fiquem aqui. E José morreu na idade de 110 anos. E o embalsamaram e puseram no caixão lá no Egito. É assim que vai acontecer com você, o caixão. Para mim e para você, não tem jeito. Obrigado, meu Deus, mais uma revelação, mais um estudo.
Obrigado, meu Deus, eu e os heróis da fé, os heróis que morrem. A gente, quando assiste nas grandes mídias, o herói leva bala e não fura. O herói não fica doente, não fica gripado, não sai, não acontece nada com ele. Não é assim com os heróis da Bíblia. Os heróis da Bíblia morrem, mas são homens que em vida mostram valor, mostram fé, mostram integridade, mostram paciência, mostram que realmente anda contigo, ó Pai. A grande diferença é essa. São homens que mesmo no meio da provação glorificam o teu nome, canta, te adora e faz a tua obra. São homens que mesmo na provação, depois que são vitoriosos, perdoa, não machuca quem oprimiu. São pessoas que estão, ó Pai, na tua presença, ó Pai. Ajuda como igreja a entender que as vitórias que o Senhor tem para nós, ó Deus, é para abençoar, é para reconhecer que foi o Senhor. Louvado seja teu nome, ó Pai. Tu sabes, ó Deus, que essa mensagem é para mim e é para todos nós que estão aqui presentes, todos nós, quem está em sua casa. Que a glória seja para o teu santo nome, ó Pai. O Salmo 115 diz, não a nós, não a nós, mas que possamos dar atenção ao Senhor, dar atenção à tua obra. Ó Deus, que tanto passeio, que tanta coisa tem acontecido ultimamente, que tantas vezes, ó Pai, temos deixado a tua obra sofrendo. Ajuda-nos, ó Deus, a ter compromisso. E precisamos sim do entretenimento, mas precisamos realizar o teu trabalho enquanto é dia, porque está chegando a noite. Ajuda-nos, ó Deus, a ter uma vida do padrão de José. Tem misericórdia de nós. Leva-nos para casa na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito, ó Deus, esteja sobre nós e sobre todo Israel de Deus, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém, irmãos? Uma boa noite a todos, vão na paz do Senhor Jesus Cristo.